Oi pessoal, é a Kátia Moraes, consteladora, Theta Healer, terapeuta holística. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre os medos. Hoje, sempre, né, a gente convive, né, com medo de toda a ordem, medo de morrer, medo de avião, medo de nadar, de água, de várias situações. E o medo é um sentimento que às vezes é muito importante, é necessário que a gente tenha, porque ele nos preserva de muitas coisas, né? O medo, ele ajuda em determinados aspectos, mas o medo, quando ele é excessivo, quando ele nos trava, nos bloqueia a nossa vida, então é preciso olhar para isso e trabalhar, né? E é preciso ter um trabalho em várias dimensões, né? Um trabalho interno e tudo mais, mas as terapias ajudam bastante com isso. A constelação ajuda muito, o Theta Healing ajuda muito. Então eu queria falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com o trabalho sobre medo. Eu já atendi muito no Theta Healing algumas situações sobre medo que às vezes até são surpreendentes, né? Medo de gravidez, medo de engravidar, medo de animais, medo de bichos, larvas, insetos, baratas, umas coisas assim. Mas não é simplesmente um medo, é aquele pavor, aquela coisa que dispara o coração, que é quase um pânico. E quando a gente vai olhar no Theta Healing é incrível como que aparecem coisas de ancestrais. Eu já trabalhei isso onde a pessoa percebeu tinha um medo muito grande de bichos, insetos, larvas, essas coisas. E ela viu uma situação de um ancestral dela que morreu e estava sendo comido por esses animais. Ela sentiu o cheiro daquilo. E quando a gente faz essa liberação dessas memórias inconscientes e traz aquela sensação para ela de que aquele tempo já passou, de que ela não precisa repetir, nem passar por aquilo de novo, nem sentir as sensações daquele ancestral, porque a gente tem no nosso DNA essas lembranças, né? Até a nossa 7ª geração a gente carrega. A pessoa começa a conviver melhor com aquilo. É claro que não é uma mágica. Essa moça que eu atendi que tinha essa questão com insetos, ela, depois que ela fez a sessão, um dia ela me mandou mensagem, falou: menina, você acredita que teve um rebuliço de insetos aqui em casa e eu consegui, tive medo, mas eu não gritei, eu não chamei ninguém para me ajudar, eu consegui tirar os insetos sozinha, eu consegui limpar a minha casa sem aquele pânico, porque antes eu saía correndo, não conseguia tirar, eu tinha que chamar alguém. E eu entrava em pânico mesmo, de achar que meu coração explodia. Continuo com um certo asco dos bichinhos, mas sobrevivo a eles. Então é bem interessante, né? O Theta Healing faz uns trabalhos assim nessa linha. E a constelação, ela olha muito para essa coisa do medo de seguir um caminho que a gente quer muito, que faz a gente procrastinar muito. Às vezes a gente quer muito sucesso na vida, a gente quer crescer profissionalmente, a gente quer um amor na vida, a gente quer uma família e a gente não consegue, a gente vai se sabotando, procrastinando e não entende por que disso, por que se eu quero tanto, por que eu não faço o que precisa ser feito, eu preciso estudar, por que eu não estudo, se eu preciso fazer algum processo para crescer profissionalmente e tá ao meu alcance, por que eu não faço? Se eu quero ter uma relação saudável com uma pessoa, por que eu saboto todos os meus relacionamentos? Então, quando a gente começa a olhar para isso, normalmente tem um medo ou uma lealdade familiar de crescer demais e de repente não conseguir ter tempo para a família, crescer profissionalmente, não ter tempo para a família. E aí, se a gente vai olhar um pouco mais profundamente, lá atrás teve um ancestral, um pai, uma mãe que não tinha tempo para a família. Às vezes a gente quer um relacionamento, quer ser feliz no amor, e quando a gente
olha, a gente tem medo de ser abandonada, a gente tem medo de ser traída, e aí a gente não engata um relacionamento firme. Então, quando a gente vai trabalhar com essas situações, vai olhar para isso, muitas vezes a gente encontra lá atrás um casamento mal sucedido dos nossos pais ou dos nossos avós, uma pessoa que foi traída, uma mulher que foi abandonada, um exemplo negativo sobre a relação a dois, e a gente acha que se a gente entrar numa relação a dois, a gente vai viver aquilo também. E na constelação a gente consegue liberar. Às vezes a gente não se sente no direito de ser mais feliz que a nossa mãe, ou que o nosso pai, ou que os nossos ancestrais mais antigos, porque na minha família nunca teve um casal feliz. Como eu vou ser? Na minha família todo mundo era pobre, como eu vou ganhar dinheiro? Quem sou eu, né? Quem sou eu para me sobressair diante, já que eu vim desse lugar, né? E se eu conquistar tanto sucesso profissional, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa esposa, eu não vou ter tempo para mim, para as minhas coisas. E aí a gente começa a liberar tudo isso e perceber que a gente pode fazer diferente, a gente pode ter sucesso profissional e familiar ao mesmo tempo. E se a gente tiver tudo isso, a gente não está desonrando os nossos ancestrais que não tiveram. A gente pede a bênção deles para seguir, fazer diferente, conquistar mais. E isso traz uma liberação fantástica para a nossa vida. A gente para de procrastinar. E aqueles medos que ficam nos sabotando, eles começam a gente começa a conseguir lidar com eles melhor, e a gente começa a ter consciência de que a gente realmente está sabotando e a gente pode fazer melhor. Então, se você tem muito medo de alguma coisa, se você procrastina, se você acha que sua vida não anda, talvez uma constelação possa te ajudar muito. Se você tem um pânico de alguma coisa, talvez uma sessão de Theta Healing resolva uma crença negativa muito forte, né? Então, gente, vamos fazer de tudo que a gente pode para melhorar a nossa vida, né? Não só as terapias, mas também ter fé na vida, ter fé na gente, meditar, trabalhar nossas questões, fazer nossas orações dentro da nossa crença, seja ela qual for, e vamos vencer, né? A gente tá aqui para ser feliz. Fica a dica aí, quem sentir vontade de perguntar alguma coisa, de esclarecer melhor o assunto, pode me perguntar por aqui, pelo WhatsApp. Sigam aí o canal, se inscrevam, apertem o sininho. É um prazer falar com vocês sempre. Um beijo.